E2way BK6, uma bike totalmente foldável. Para mim, um pró e um contra. O pró, a sua qualidade, acima da média, sem sombra de dúvida. O contra, o seu preço. Eu penso que para as specs que ela nos apresenta, o price point está um bocadito acima daquilo que estamos habituados. Mas vamos analisar, vamos testar e vamos tentar perceber se realmente estão a pedir mais que aquilo que ela vale. Até já! Esta BK6 da E2way traz-nos a configuração de apenas um motor. Esse motor está localizado aqui na roda traseira e ele tem 250 watts, 32 Nm de torque. Temos 3 modos de pedal assist que podemos escolher. Vamos falar aqui a nível de motor e a sua potência. Eu fiz a subida que normalmente faço com as bikes e realmente eu tive que puxar, tive que fazer força. Chego à conclusão que se for então subidas bastante acentuadas, vocês vão ter sempre que fazer um bocado mais de força e também vai depender do vosso peso. Eu tenho 100 kg e normalmente tenho que me puxar a mim, mais o peso da bike, mais a inércia da subida. Se for uma subida não tão acentuada e seja mais linear, vocês conseguem ir tranquilos. Eu fiz a Avenida de Gaia, para quem conhece, ela vai subindo aos poucos, eu vim tranquilo, até vinha no modo 1, na boa, modo 2 quando era preciso, a velocidade ali, aquela que ajuda mais, tranquilo, vai dar perfeitamente, com algumas limitações. Esta utilização desta bike terá algumas limitações. O que é que eu vos posso dizer? Será uma boa utilização para crianças, senhoras, pessoas um bocado mais velhas, ou então para aquela malta que precisa se deslocar 7, 8, 9 km por dia para o trabalho, ou então mesmo que leve a bike dentro do carro, chega a qualquer lado, consegue estacionar, monta a bike e vai para o meio da cidade. Aí acho que realmente é uma boa aposta e vão ter aqui então uma bike eficiente para isso. Se for para outros filmes, como eu costumo dizer, desporto, andar a fazer quilómetros e por aí fora, penso que não será assim tão adequada, mas será sempre então uma bike para qualquer pessoa sair do sedentarismo e ter aqui uma boa ajuda para começar. Isto sem sombra de dúvida. Vamos falar de Juice Sumo. Uma bateria de 36 volts, 12 ampere-hora. Vai demorar dos 0 aos 100 entre 5 a 6 horas a carregar. O que é que eu vos posso falar a nível de quilometragem que a gente consegue com esta bateria? Eu consegui sensivelmente 40 km, o que acho verdadeiramente muito bom para a bike. Porquê? Porque eu basicamente, as únicas vezes, ou a única força que eu fiz foi no teste da subida, que foi uma subida mais acentuada. Todo o resto vim sempre ali na preguicita aguda, só ali a dar o pedal assist, não é? Que vocês têm que pedalar para ela vos ajudar, mas sempre tranquilo, muito soft, muito suave, a passear. Logicamente as velocidades são baixas, mas não importa. O meu interesse hoje era andar o mais possível e fazer o menos esforço possível. E consegui fazer então estes 40 km, o que não acho mesmo nada mal. Se vocês forem pedalar, logicamente vão conseguir muito mais. A nível então de suspensão na frente, ela é uma suspensão total, um bocadinho mais curta, mais pequena, mas também isto tem a ver com as dimensões da bike. Não temos acerto nem de pré-carga, nem temos o lock da suspensão. Na sua traseira, então, não temos qualquer tipo de amortecedor, mas em compensação temos aqui um banco bastante comfy e também um amortecedor no próprio banco. Isto está muito bem feito e muito bem pensado. E porquê? Logicamente, vocês vão sentir as adversidades do piso, vocês vão sentir realmente os buracos na estrada. O que é que isto aqui para mim é um plus? Eu com isto aqui não sinto pancada no lombar. Eu sinto o buraco, sinto que realmente tem ali algo na estrada, mas não me dá a pancada no lombar, porque cada vez que nós acertamos num buraco, ele vai fazer aqui este bocado de amortecimento e só isso já chega para eu no lombar, coça no lombar, o que para mim está muito bom. Por isso, dentro daquilo que nós temos aqui, funciona. Se é um sofá, não é um sofá, mas funciona. Acho que dentro da bike em si está bom. A nível então de travagem, temos aqui um single disco na sua frente e ele é de 160 mm e temos aqui uma travagem mecânica, não é hidráulica.
Na traseira, de igual forma, também um single disco com a mesma medida de 160 mm, mecânica. O que é que eu vos posso dizer sobre estes travões? Realmente, na velocidade máxima que temos nesta bike, conseguimos parar relativamente bem. Eu acho é que o travão da frente acaba por proporcionar melhor agarro do que o de trás. O de trás custa mais um bocadito a travar. Não é má, mas por exemplo, para um peso de 100 kg, notamos que o travão da frente é mais eficiente que o de trás. Mas dentro destas velocidades de 25 km/h, conseguimos parar tranquilos, sem qualquer tipo de stress. Configuração de jantes, temos aqui jantes em alumínio, muito giras, muito bem acabadas, num pneu 20x3, pneu normal, daí a facilidade que vocês têm caso fiquem sem bateria para poder pedalar. Na traseira também de igual forma, um 20x3, uma jantezinha também com uns bons acabados em alumínio, muito bonita. E realmente estas jantes fazem toda a diferença com estes pneus, porque lá está, como eu disse, se não houver bateria, não há problema nenhum, vocês vão conseguir trazer a vossa bike, sem stress. Imaginemos que vocês queiram retirar a bateria. Facilmente, levantam aqui a patilha, rodam aqui as chaves e vão tentar puxar a bateria. E vão conseguir. Mas o que é que vai acontecer? Estão a ver? Eu não consigo tirar a bateria. Porquê? É só chegar aqui ao banco, tem uma patilha, vocês levantam o banco e tiram a bateria. Fácil, fácil. E agora a pergunta é, e como é que eu dobro isto tudo? Fácil. Deste lado é só abrir a patilha, abrir também esta patilha e vocês aqui vamos descer o guiador todo. Vão ver? Este já está aqui encostado. Já soltamos aqui, vamos virar a bike. Não esquecer que aqui os pedais também são dobráveis. E está feito. Sentámos-la, dobradinho, prontinho. Isto quase que dá para pegar nisto, debaixo do braço e vamos embora. A nível do painel temos aqui então um painel bastante simples, é um LCD negativo, onde temos toda a informação necessária. Vamos começar aqui por cima, temos os km/h, que é a nossa velocidade. Ao lado, o Pedal Assist. Se vocês carregarem no mais, vão então no número 1, que é o Low, o 2 é o Médio e o High é o 3. Aqui a meio tem a percentagem da bateria e depois em baixo o odómetro e as trips. Se vocês ficarem a carregar no botão do meio, podem ver os quilómetros da vossa trip, a voltagem da bateria, a hora desde que vocês ligaram o painel e o odómetro total da bike. É simples, mas está toda a informação que nós precisamos. Iluminação. Na frente temos um pequeno farol em LED junto com um refletor por baixo. A luz é suficiente, não esperem grande coisa, mas dá perfeitamente para serem vistos, principalmente para isso. Na vossa traseira também um farol em LED, é pena não termos stop. Era engraçado que tivesse aqui um stopzinho atrás, mas pronto, funciona, perfeitamente visível para toda a gente vos ver na estrada. Comportamentos finais, E2way BK6, motor de 250 watts, e começámos já por falar no seu motor. Para mim e na minha utilização acaba por ser então um motor um bocado mais insuficiente para aquilo que eu faço. Eu gosto de ter um motor mais potente, gosto de andar mais rápido. A BK6 é aqui uma bike para andar muito sossegado, muito tranquilo, velocidades máximas nem vale a pena vos dizer, mas é 25 km/h, vocês não vão dar mais do que isto com esta bike. Mas em compensação é uma bike também que, se porventura vocês ficarem sem bateria, vai ser relativamente fácil de pedalar porque ela é bastante leve. Agora, realmente para mim e para a minha utilização, o motor de 250 fica um bocadinho aquém. Eu consegui fazer aquela subida, mas não vou fazer a outra ali mais à frente. Não vale a pena, que vou para ali para me matar e não me apetece, que eu já fui ao ginásio hoje. Hoje é mesmo passear. Por isso o motor de 250 está dentro da conformidade, toda aquilo que a União Europeia exige, os 25 km/h, as certificações, temos aqui tudo, a E2way está realmente ali no patamar de toda a legalidade que se possa ter e usar de uma bike. Aliás, nem o throttle esta bike trouxe e eu sei que no estrangeiro eles fornecem isso. Pois pronto, isso lá está, motorzinho, mesmo assim suficiente para
o comum normal, aquela malta que queira só deslocar-se, aquele pessoal mais velho que apenas pretende uma bike para se movimentar e sair do sedentarismo, como eu digo. Não é uma bike que para quem procura uma bicicleta para desporto e isso tudo, mas é uma bike bem adequada para crianças, para senhoras, para mulheres, e mesmo assim, mesmo para a vossa esposa, você já tem a vossa bike e ela até gostava de vos acompanhar de vez em quando, de longe a longe, porque já sabemos que maior parte, ou a maioria, não vou falar no geral, pode vir de vez em quando dar umas voltitas e vocês então com uma bikezinha destas elas vão ficar todas satisfeitas porque vão conseguir vir tranquilo, o motor vai ajudar. Por exemplo, temos aqui uma pequena subida, estão a ver, ela vai no 1 e eu consigo, praticamente sem fazer qualquer tipo de esforço, subir isto aqui. Agora, já sabem, se forem subidas muito íngremes, esqueçam, não é? Esqueçam que vão ter que dar à pernoca para poder subir. Lá está, é o que temos. Mais, aqui a nível do empedrado, vamos entrar aqui no empedrado, ela tem suspensão frontal, é uma suspensão curta, mas tem, não tem qualquer tipo de regulação. Atrás, o amortecimento é feito no banco, tem um amortecedor ali por baixo do banco, e eu até acho bastante eficiente, sabem? Até gosto bastante, porque ele assim vai amortecendo e eu não vou sentindo as pancadas nos lombares. Muito fixe, gostei, sim senhor. Não é uma suspensão de supra-sumo, tudo não, mas faz o seu trabalho de uma forma moderada, vamos fazer assim, moderada. Mas pronto, mas quando saímos do paralelo, sabe sempre melhor. Mais autonomias, temos neste momento 24 km de autonomia e falta-nos apenas um traço de bateria. Só um traço de bateria que nos está aqui a faltar. Isto supostamente eu deverei conseguir fazer pelas contas, não é? Conseguiria fazer aqui 50 km ou mais, mas não sei. Isto no final agora, quando eu chegar a casa é que vou ver quantos é que podemos fazer, mas eu tenho a certeza que o aproveitamento da bateria vai ser bom, porque estes motores de 250 ou até de 500 watts, os picos não são muito altos. Como os picos não são muito altos, o consumo é sempre mais moderado e ele tem uma boa gestão do pedal assist. Ele vai-vos ajudando, mediante vocês vão pedalando, tranquilo da vida, tranquilo. A bateria penso que vai ser mais que suficiente para a bike que nos está a apresentar. Agora, tudo muito bem, vocês podem bater no mesmo, que é o preço demasiado alto para uma bike destas. São 700 e tal paus. O que é que eu posso dizer a favor? Sim, estou a tentar ver aqui aspectos a favor, porque realmente eu acho que para aspectos que nós temos está um bocadito cara. Posso-vos dar a favor desta bike, será a mesma qualidade de construção. É isso mesmo que eu vos posso dizer. A qualidade de construção desta bike está muito acima da média, muito acima da média. Pelo menos neste tipo de bikes foldáveis, eu realmente não me lembro de receber uma bike deste género, com specs mais simples, com motor mais fraco, mas com uma qualidade tão boa. Ela vem, basicamente já vem montada, não é? Vocês só têm que ir a tirar da caixa, meter aqui o guiador, a parte de cima, apertar 2 ou 3 parafusos e já não precisam de mais nada para usar. Por isso, é como eu vos digo, é aquilo que eu posso dizer que para então o preço que está acima da média justificar-se com a qualidade de construção. Será por aí, porque não, de resto também não estou a ver assim muito mais. Logicamente, eu digo-vos sempre, vocês façam as vossas pesquisas, vão-se orientando por algumas bikes que eu tenho aí no canal, mas deste género, assim, não, já trouxe deste género para este range de preço, com motores acima, com specs melhores, mas poderei dizer que a qualidade não está tão boa. Mas dentro daquilo que me apresenta, olhando ao preço, é como eu digo, continuo a dizer o mesmo, para mim está exagerado. Esta bike deveria rondar aí, eu acho que ela até está em promoção, que ela ronda quase os 1000 paus, que é um exagero. 1000 paus é um exagero, está em promoção com 700 e tal. Para mim, price point desta bike seria ali nos 500 eurinhos. 500 eurinhos, estaria bom, estaria uma bike acima da média a nível de qualidade de construção e specs. Assim, fica um bocadinho mais aquém. Por isso, agora vou-vos deixar aí então quantos quilómetros é que fiz totais com a bateria. Por isso vou agora continuar no modo preguicita aguda, que é o que eu estou a fazer. Mas para passear, realmente, hoje consigo ver as vistolas todas à minha volta sem stress nenhum. Por isso vamos lá agora, até casa, e quando chegar lá já falamos aqui a nível de quilómetros e conseguimos fazer com esta bateria.
uma agradável surpresa, não se esqueçam daquilo que eu vou dizer, mas antes sem vos dizer, eu peso 100 kg e este motor de 250 watts comigo em cima fez 38 km em modo super, hiper, mega preguiça e ainda está aqui cheio de vida o gajo, meu. Ali na bateria já está no vermelho, penso eu, vamos só verificar, parar, vocês não vão conseguir ver por causa do sol, vamos ver, está, exatamente, está no vermelho já, aqui diz-nos que tem um traço de bateria, pá, mas eu sinto o motor que ainda está vivo, por isso, 40 km em modo preguiça, acho que está mais que bom. Para um motor de 250 watts, consegui subir à Avenida de Gaia, consegui fazer todas as subidas que tinha até casa sem qualquer stress. Logicamente, se for uma subida bem maior, vocês vão ter que fazer um bocadinho de força. Mas assim o motor ainda tem força, já se começa a ver ele a abrandar, mas eu acho que vocês conseguem tranquilamente, se ainda forem então mais leves do que eu, fazer na boa 50 km com esta bike. Parece-me muito bem. Aqui a BK6 a A2A Level Thumbs Up, realmente o ponto negativo para mim será o preço, que penso que está um bocadito alto para aquilo que nós estamos a ter, mas a qualidade é superior, sem dúvida. Um grande abraço e até um próximo vídeo.